paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que prazer podermos estar aqui mais uma vez e, claro, para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Louvado seja Deus por sua palavra, Deus que tem cuidado de nós, tem nos dado força, saúde e vigor, para que juntos nós possamos estar ali, nessa maravilhosa oportunidade de aprendermos a palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Então, quero aqui me apresentar. Meu nome é Luciene Neto Faria, sou missionária na Casa do Senhor, sirvo a Cristo na Assembleia de Deus em Linhares, pastoreada pelo pastor Josué Januário Faria. Somos daqui da cidade de Juiz de Fora. Que Deus abençoe a tua vida. E claro, quero aqui te convidar a você se inscrever neste canal. E eu sempre digo, para a glória e a honra do nosso Deus. Para você aí deixar o seu like, ativar o sininho para receber notificação quando assim novos vídeos forem colocados no canal. E para dizer para você que eu sou como você, que ama o estudo da palavra do Senhor. E o meu desejo é que o Senhor me ensine a tua palavra. Nossa oração é essa: Senhor, ensina-nos a tua santa palavra. E nós somos ali ativos na escola bíblica dominical. Eu ali sirvo na Assembleia de Deus em Linhares, estou ali trabalhando como superintendente da escola bíblica dominical e também, claro, como professora da escola, desde os primórdios da minha conversão. Eu sempre estive envolvida no ensino da palavra, no aprendizado da palavra. E agora estamos aqui, com a graça de Deus, pelas redes sociais também, aqui pelo YouTube, trazendo ali aulas da nossa escola bíblica dominical. E antes que iniciemos mais essa lição, eu quero te convidar a nós estarmos fazendo uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos, Pai, por mais essa oportunidade. Te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu cuidado. Senhor, nos instrua através do teu Santo Espírito. Sabemos que somente tu és o mestre e mestre por excelência. Senhor, aqui está teus filhos, as tuas filhas, desejosos de aprender mais uma porção da tua santa palavra. Instrua-me, ó Deus, para que eu possa te servir, para que eu possa transmitir, Pai, o ensinamento da tua santa palavra. Reconheço, Pai, que sem ti nada sou. Reconheço que há muitas pessoas também que têm ali uma prioridade, que possam ter muito mais entendimento do que eu. Mas eu sei que o Senhor dá a cada uma porção, que o Senhor dá a cada uma instrução. Basta nós dependermos do Senhor. Então, Pai, eu dependo de Ti. Instrua-nos, ó Deus. É que eu te peço, ó Senhor, e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá? Então, vamos mais uma lição. Nós já estamos na lição 8, nesse primeiro trimestre do ano de 2024, e onde nós estamos abordando ali o corpo de Cristo, origem, natureza, vocação da igreja no mundo. E a lição 8, nós temos aqui o tema, a disciplina na igreja. Texto áureo da nossa lição. E já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Hebreus capítulo 12, versículo 5. A nossa verdade prática. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Leitura bíblica em classe. Se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 12,
do versículo 5 ao 13. E já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, mas corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente e ao não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja. Não se desvie inteiramente, antes seja sarado. O nosso objetivo da lição, os nossos objetivos da lição, mostrar a necessidade da disciplina na igreja. Destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. Apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia. Esta lição, nós vamos ter em nossa lição 3 tópicos, que dentro desses 3 tópicos, nós vamos ter também 3 subtópicos. O tópico 1, nós vamos falar a necessidade da disciplina na igreja. O tópico 1, em seus 3 subtópicos, cujo os temas são: Deus é santo, a igreja é santa e quando a igreja não disciplina. O tópico 2, o propósito da disciplina bíblica, também separada em 3 subtópicos, que quer dizer manter a honra de Cristo, frear o comportamento pecaminoso e não tolerar a prática do pecado. Já o tópico 3, ele vai trazer o tema as formas de disciplina na igreja, também dividido assim em 3 subtópicos, cujo ali os temas são a disciplina como modo de correção, a disciplina como forma de restauração e a disciplina como modo de exclusão. Nesta lição, nós vamos estudar sobre a prática da disciplina na igreja. E a palavra-chave é a palavra disciplina. A palavra disciplina se originou do latim disciplina. E ela nos dá a entender que é a educação que um discípulo ela recebia de seu mestre. A palavra disciplina, ela quer dizer obediência a regras, regulamento, conduta. Do latim, nós vamos ver que quer dizer ensino, treinamento, educação. A disciplina não é punir, não é uma punição. A disciplina é ensinar, está relacionada com um aprendizado.
de acordo com a Enciclopédia Bíblica de Orlando Boyer, vai dizer que a disciplina é um conjunto de leis, regulamentos com que se governam, que também é a submissão voluntária ou imposta de um regulamento. Quando nós vemos toda a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, ele sempre ali disciplinou de forma a ensinar e a conduzir o seu povo. É interessante que lá em Jó, no capítulo 5, no versículo 17, Jó vai dizer assim: eis que bem-aventurado é o homem que Deus disciplina. E ele vai dizer: não despreze a disciplina do Senhor. Em outras traduções bíblicas está também a palavra correção. Quando nós vamos ler lá em Provérbios, capítulo 3, no versículo 11, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, não te enjoes da repreensão. Também em Provérbios, capítulo 29, versículo 15, a vara da sabedoria a vara da disciplina traz sabedoria. Então, nós percebemos aqui, claro que nós temos muito mais textos, aonde o Senhor, ele sempre está falando aos seus filhos sobre a disciplina. Iniciando esse tópico primeiro, nós vamos ver o subtópico que vai trazer aqui Deus é santo. Aqui trata-se já de um atributo divino. Deus é santo. Então, Deus é santo. O termo santo no hebraico é gadosh. No grego é agios, que significa separação, brilho, brilhante. Quando nós vamos ver a palavra de Deus, ela sempre vai nos deixar claro sobre a santidade de Deus. Quando nós vamos ver lá em Levítico, capítulo 11, versículo 45, o Senhor está dizendo: eu sou santo. Quando nós vamos ver a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, está lá no Evangelho, né? A qual Mateus descreve, capítulo 6, no versículo 9, vai dizer: santificado seja o teu nome. Quando nós vamos ver a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16, o texto vai enfatizar que o Senhor exige santidade do seu povo. A santidade de Deus é o princípio da sua própria atividade. Nós vamos ver lá no Levítico, capítulo 10, versículo 10, vai dizer: para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Nós vamos ver Hebreus, capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vamos ver que Pedro, lá no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual Lucas descreve, capítulo 5, no versículo 8, Pedro falando: ausenta-te de mim, pois eu sou um homem pecador. Então, nós tratamos aqui de um Deus que é santo. Santidade é um dos atributos de Deus. Então, nós precisamos, o Senhor fala: eu sou santo. Então, se o Pai, aqui é a qualificação do Pai, o Pai é santo, e agora a igreja é santa. Os filhos são santos. Deus é santo. E a igreja também deve ser santa. O Senhor fala: sede santos, porque eu sou
santo. O Pai é santo, Deus é santo e a igreja é santa. A igreja, na qualificação de filho, nós vamos perceber que a qualificação, o termo santo para a igreja, quer dizer separado, consagrado. A igreja, na qualificação de filho, somos filhos de Deus. A igreja se separa daquilo que é impuro, daquilo que é profano. Quando nós vamos ler a carta aos Romanos, do capítulo 8, lá do versículo 9 ao 17, nós vamos ver o termo, somos filhos de Deus. A primeira epístola de João, do capítulo 5, do versículo 1 ao 5, vai dizer assim: tudo o que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo o que o ama, que o gerou também, ama o que dele é gerado. Nisso conhecemos que os filhos de Deus amamos, quando amamos a Deus e os seus mandamentos guardamos. Porque este é o amor de Deus, que seus mandamentos guardemos, e seus mandamentos não são pecados. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Convém saber a nossa fé. Quem é o que o mundo vence, senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Então, nós aqui também somos inseridos como igreja, como filhos de Deus. Ora, se o Pai é santo, seus filhos também devem ser santos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 27. Para si mesmo apresentar por igreja gloriosa, que não tenha mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que sejam santos e irrepreensíveis. Então, a característica da igreja do Senhor é uma igreja santa, é um povo santo. Quando nós falamos aqui, nós vamos ver ali, quando nós vamos ver o relacionamento de pais com filhos, nós vamos perceber que os filhos, eles copilam ali as atitudes do pai, não é assim? Por quê? Porque o pai, os pais, eu falo ali, né, nesse contexto familiar, os pais, eles sempre estão vendo os atos, a atitude dos filhos. Então, a criança, desde pequena, ela já pega ela acaba imitando os atos do pai, os atos da mãe. E assim somos nós, que somos filhos de Deus. Nós temos que buscar, se o nosso Deus é santo, nós temos que buscar nos santificar, separar daquilo que é impuro, separar daquilo que é profano, separar daquilo que não agrada ao Senhor. É interessante que Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 11, Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, nós estamos vendo aqui que quando somos qualificadas a igreja de Cristo, a igreja, ela é santa. Por quê? Porque ela tem característica do Pai, e o Pai é santo. A santidade faz parte da identidade do cristão. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele inicia assim: aos santos que estão em Éfeso e os outros fiéis em Jesus Cristo. Então, nós estamos vendo aqui que é a identidade da igreja. A santidade, ela faz parte da identidade da igreja. Ou seja, a igreja, ela reflete o Pai. E o Pai é santo. Então, a igreja, ela é santa. Se o Pai é santo, Deus é santo, a igreja é santa, qualificada como filhos de Deus, que ali imitam o Pai, ali têm características do Pai. Então, entendendo isso, a igreja, ela precisa ter o quê? Disciplina. Pior é quando a igreja, ela não disciplina. A falta de disciplina
tem trago consequências graves para a igreja do Senhor. Um lugar que tudo pode, que tudo é legalizado, que não exige que nós nos renunciemos, está totalmente contrária à luz da palavra do Senhor. Imagina um crente indisciplinado, um cristão sem limite. Então, essa igreja, que ela é santa, é uma igreja também que faz o quê? Que disciplina. É interessante que aqui vai mencionar sobre Apocalipse 3:19, aonde ali é uma das cartas 7 igrejas. E qual é essa igreja em questão? É a igreja de Laodiceia, uma igreja considerada por Cristo morna. E ali Cristo vai falar 5 aspectos desta igreja: desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. E é interessante que o Senhor fala: olha, eu repreendo e disciplino a todos que amam. Ser zeloso e arrepende-te. A igreja, ela precisa de disciplinar os seus filhos. Paulo escreve a carta a Tito, uma carta pastoral, lá no capítulo 2, no versículo 15. Exorta, repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Nós estamos vendo que a disciplina, a igreja, ela tem que ter a disciplina. Nós vamos ver desde os primórdios bíblicos Deus disciplinando. Quando nós vemos lá, quando Adão e Eva comem do fruto a qual Deus havia proibido, o que o Senhor faz? O Senhor os disciplina, tirando-os do jardim do Senhor e os colocando para fora. E ali lançando sobre eles que Eva, ela teria filhos, mas ela sentiria dor. Que Adão ali agora teria que comer do suor do seu rosto, ou seja, ele teria que plantar para comer. Então nós observemos ali o modo de Deus disciplinar, aonde os dois eles saem dali do jardim do Senhor, aonde eles tinham toda regalia, toda alimentação, tinha toda a condição. Mas como eles erraram, comendo do fruto que não era para comer, eles ali são o quê? Disciplinados. Quando nós vamos olhar desde o povo ali, quando Deus tira o povo do Egito, Deus tira todo aquele povo. Era uma promessa, depois de quase 430 anos, né? O povo aguardando o libertador, que foi Moisés, usado por Deus. Mas você vai ver ali, Deus disciplinando o povo no deserto. E quantos não entraram na terra prometida, porque ali erraram contra o Senhor. Então, a igreja do Senhor, ela tem que ter disciplina. Nós estamos vivendo os dias atuais, os nossos dias, muitas consequências. Por quê? Porque muitos não querem disciplinar os seus membros. A igreja, muitas das vezes, ela quer ter muitas pessoas e, para isso, com medo de perder, e nós vamos falar um pouco disso no tópico 2, eles não têm disciplinado. Eu quero ler um texto aqui que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 59, Isaías, capítulo 59, do versículo 1 ao 3. Assim diz, né, a palavra do Senhor, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida
para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsadamente, e a vossa língua produz perversidade. Então, nós estamos vendo aqui um Deus que disciplina. Então, a igreja, ela precisa disciplinar. Então, quando a igreja não disciplina, a falta dessa disciplina acaba destruindo o limite entre o santo e o profano. E aqui fala, portanto, uma igreja que não disciplina seus membros, torna-se mundana. Porque aonde não tem disciplina, aonde não se há limite, aonde pode se fazer o que quer. Eu citei há pouco todas as vezes que quando Deus está na direção, e a gente precisa pontuar isso, quando Deus está na direção, há disciplina. A disciplina é necessária. A disciplina, ela faz parte. Nós estamos vendo que muitas das vezes, nos dias atuais, muitos líderes não disciplinam mais seus liderados, não disciplinam mais os seus membros, com medo de perder. Com medo de perder seus membros, com medo de não ser aceito. Então, muitas das vezes vão deixando as coisas acontecer, mas se esquece que a igreja, ela pertence ao Senhor. Deus é o dono da igreja e ele é santo, né? Gálatas capítulo 6, versículo 7, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele também ceifará, ele também colherá. Mas quantos não estão mais trazendo a disciplina aos seus membros? Quantas igrejas, né, pseudos, estão crescendo, mas não tem uma disciplina? O pecado vai sendo tolerado e quando ela vai ver, ela perde a característica de uma igreja santa e se transforma como uma igreja carnal, como uma igreja pecaminosa, como um lugar que Deus não é a prioridade, porque se Deus é santo, ele jamais vai habitar onde há o pecado. Então, nós está tendo uma geração de crentes indisciplinados. Eu quero aqui fazer uma junção. Você imagina um caminhão num morro, numa descida bruta e sem freio. Sai atropelando tudo pela frente. Assim é um cristão disciplinado. Um crente indisciplinado. É como alguém que é como um caminhão que desce a ladeira sem freio, em tamanha velocidade. Então, nós precisamos de limite. Nós precisamos de ser disciplinados, sim. E o nosso Deus é um Deus que disciplina. É um Deus que tem os seus parâmetros. Você vê quando Deus, o povo está no deserto, até para adorá-lo, Deus deu todo o jeito da adoração. Para se fazer o tabernáculo, para se cumprir o ofício sacerdotal. A igreja não é ali o sacerdócio real. Então, a igreja precisa ter disciplinar, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Então, para essa igreja lá em Laodiceia, o Senhor está falando que ele corrige e exorta aquele que ama. Arrepende-te. Então, se tem um líder que não disciplina os seus liderados, que deixa tudo acontecer, que deixa tudo de qualquer maneira, só para manter aquele povo ali, nós vamos ver no tópico 2, vamos falar sobre manter a honra de Cristo, manter a honra a Cristo. Então, a igreja, quando a igreja não disciplina, ela perde esse limite entre o sagrado e o profano.
numa linguagem mais clara, não sabe o que é, ela se mistura com o mundo e perde a sua própria identidade. Tudo pela falta de disciplina. Nós vamos ver também que quando a igreja disciplina, muitos não aceitam essa exortação. Mas por isso a igreja não pode deixar de disciplinar. Tem muitos que não disciplinam porque o valor do dízimo de um é muito alto. O dízimo dele é grande, então deixa. E vai deixando as coisas rolar. Aquela ali é filha da fulana, não vão disciplinar não. Aquele ali canta bem, tá no foco, para que discipliná-lo? Aquela ali prega bem. E enfim, vai colocando umas qualificações humanas acima da vontade de Deus, acima da palavra de Deus. E quantos estão aqui, na verdade, se sujeitando a isso? Ou igrejas que não têm disciplina, não são igrejas. Ela perde esse equilíbrio, esse limite entre o sagrado e o profano. A Bíblia diz: não servir a dois senhores, pois há de agradar a um e desagradar ao outro. Então, aí, quando a igreja não disciplina, ela perde esse equilíbrio e ela deixa de ser uma igreja santa e se torna uma igreja mundana. Ou seja, aonde não se disciplina os membros, torna-se mundano. O Senhor fala à igreja de Laodiceia, que essa igreja de Laodiceia era uma igreja que provocava vômito, ânsia de vômito no Senhor, porque não era nem crente, não era nem quente, nem fria, era morna. Você já tomou água morna? Você vai ver que traz aquela ânsia de vômito. Então, assim o Senhor está dizendo, quando a igreja não disciplina, ela perde a identidade do Pai. Qual que é a identidade do Pai? Deus é santo. Então, se a igreja não se santifica, ou seja, no termo separado e consagrado, separado do pecado, separado do mal, separado daquilo que não agrada a Deus, ela perde a sua característica e torna-se mundana. Então, que fique aí uma responsabilidade para nós individualmente, mas também para nós coletivamente, aos líderes que não disciplinam a sua igreja, está tornando uma igreja mundana, um local mundano, aonde só vai ter pessoas carnais. E onde tem só uma reunião de carnais, não tem graça, não tem presença de Deus, não tem agir de Deus, não tem milagre, não tem cura, não tem direção do Espírito Santo. Agora nós vamos para o tópico 2. O tópico 2, o propósito da disciplina na igreja. Manter a honra de Cristo. Gente, quando o pecado ele não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Acabamos de falar quando a igreja não disciplina. Se a igreja não disciplina, então quer dizer que ali vai ter o quê? Pessoas que compõem aquela igreja, que, embora adoram no ambiente ali do culto coletivo, no templo, mas que continuam pecando, tendo a sua vida carnal, tendo a sua vida mundana. E nós falamos sobre essa questão de não servir a dois senhores. Mas o que acontece? Quando o pecado não é tratado, Cristo é desonrado. Gente, isso é muito sério. Eu achei interessante aqui a pontuação do pastor José Gonçalves, que ele diz, quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado, mas blasfemado entre onde? Entre os gentios. Quando a gente usa o termo gentios, é todos aqueles ainda que não aceitaram a Cristo. Então, aí nós vamos ver, na ótica dos dias que estamos vivendo, nós vamos ver como muitas das vezes os gentios estão olhando para a igreja. E muitas das vezes
é erro da própria igreja que não está disciplinando os seus membros. Isso está causando escândalos, o quê? Aos olhos dos gentios, daqueles que estão de fora, daqueles que ainda não compõem a igreja. Então precisa ser corrigido. É interessante que muitas das vezes eles colocam ali privilégios e por esses privilégios, né, da ótica humana, muitos não querem ali confrontar o pecado. Vamos lembrar um pouquinho de Davi. Lembra ali? Davi, quando ele adultera com Betseba, Davi era rei. Você acha que outras pessoas não sabiam da condição de Davi? Claro que sim, mas quem sabe muitos ali falavam entre si, comentavam entre si, falavam pelos cantos, mas Deus levantou um homem com coragem, como o profeta Natan, para ali falar do pecado de Davi. Então ali Davi se despertou para o pecado dele. Nós vamos ver que teve alguém com coragem para falar. Imagina se Natan pensasse, não, Davi é um rei. Vou falar isso com ele. Nós não podemos pôr a criação acima do Criador. E é isso que tem acontecido muito. Muitos têm colocado a criação num patamar, querendo elevar a Deus, querendo tratar a criação maior do que Deus. A honra, nós honramos, a igreja, ela honra a Cristo quando ela trata o pecado. Fulano está pecando, mas ele tem autoridade. Muitos estão pecando no púlpito. Tem pastores que estão à frente da obra que estão no pecado. E muitas vezes muitos sabem, mas não falam. Muitos estão ali, levando a obra no pecado. Mas muitos líderes não chamam atenção. Eu já pontuei aqui, medo de perder. Medo de perder. Medo de confrontar. Só que quando agem assim, estão desonrando a Cristo. Quando não há essa correção, estão desonrando ao próprio Cristo. Estão desonrando a Deus. O comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. Abre a rede social. Um dia tem alguém pregando, né? Vamos dizer um pouco assim, que é uma coisa mais focada. E quando no outro dia tá lá na rede social, foi pego em adultério, fez isso, fez aquilo, e tanto erro. E ali, aquilo ali traz o quê? Aquilo ali traz um alarde para os gentios, ou seja, para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Eu citei há pouco o versículo de Gálatas capítulo 6, versículo 7, que Deus não se deixa escarnecer. Então, quando o pecado não é tratado na vida do crente, quando o líder não se põe ali na brecha para ajudar o seu liderado, ele está ofendendo o caráter de Deus. Para todo comportamento pecaminoso, há um julgamento divino. Nós vamos ver que quando a gente percebe, se não frear esse comportamento pecaminoso, nós vamos ver que um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Você lembra de Acã, lá no Velho Testamento? O que Acã fez? Ele pegou dos despojos que Deus falou para não pegar. E ele esconde em terra. E isso trouxe consequência para os demais. Porque quando eles vão para a batalha, eles perdem. E quando eles vão perguntar para o Senhor, por que perdemos a guerra? Aí o Senhor, ele vai mostrando por quê. Porque um homem chamado Acã, ele pegou dos despojos daquilo que Deus não mandou pegar. E aquilo resultou na derrota, quando eles foram vencer uma cidade. Então, não sabeis que um pouco de fermento faz levitar toda a massa? Então, precisa se tratar, de ensinar, de tratar esse pecado, de tratar
essa pessoa que está em pecado, de disciplinar. Então, Deus, ele sempre vai deixar claro sobre a disciplina. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Nós não freamos nossos filhos? Antigamente, né, antigamente nós vamos ver que antigamente, minha mãe conta que na época dela, nem era o falar, nem gritar, não precisava nem beliscar, era só o olhar. E quando os pais olhavam ali para aquele filho, já era uma advertência que ele estava errando. E ali o filho ou filha se consertava naquele mesmo momento, reconhecendo a autoridade daquele pai através do olhar ou daquela mãe. Então nós precisa frear esse comportamento pecaminoso. A igreja do Senhor, ela precisa frear em seu meio esse pensamento, esse pecado que vem alastrando, vem se alastrando. A pessoa, ela quer pecar, mas ela não pode ali, ela não faz parte do corpo de Cristo. Só que é interessante que nós vamos à ousadia do inimigo, que quando a pessoa ela está pecando, ela justamente tema estar aonde ela sabe que não tem direito mais de estar. Vamos fazer uma citação de João, primeira epístola de João, no capítulo 3, do versículo 4 ao 6. 1 João 3, 4, 6 diz assim: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então precisa frear, há um freio das lideranças nesse comportamento pecaminoso, né? Só que acontece uma coisa. O que acontece muito nos nossos dias atuais? A pessoa ela é demoestada, ela é advertida, a gente vai falar um pouco nisso, top 3, e muitas das vezes não aceita e pega sua malinha, costumo dizer assim, e vai para outro lugar. Então nós estamos vendo como as coisas estão tomando uma proporção muito diferenciada daquilo que Deus determinou. Então precisa frear esse comportamento pecaminoso e não tolerar a prática do pecado. Então, a igreja não pode tolerar a prática do pecado. Não no ambiente, não pode tolerar a prática do pecado no ambiente da igreja e nem fora. Porque esse negócio de ser cristão, ir na igreja e ter atitudes diferentes de fora, como que os gentios, né? Aqueles que não aceitaram a Cristo vai nos ver. Eu sempre digo que homem de Deus anda como homem de Deus, fala como homem de Deus. Mulher de Deus anda como mulher de Deus, fala como mulher de Deus. Hoje em dia tá assim, não tem nada a ver, tem a ver sim. Nós estamos aqui, somos testemunhas de Cristo. E Cristo muda o nosso viver. Através da regeneração, nós agora somos diferentes. Então não tem esse negócio, não, eu sou de Deus ali no templo e quando sai para fora faço o que eu quero, ando do jeito que eu quero, falo o que eu quero, peco, não tem uma identidade cristã, não. A igreja não pode tolerar isso. Não pode. Canta bem, mas não pode tolerar o pecado. Prega bem, não pode tolerar o pecado. Lidera bem, não pode tolerar o pecado. Dizima muito alto, não pode tolerar o pecado. A igreja é santa. O propósito da disciplina cristã está no fato que ela mantém o quê? A honra de Cristo na conduta do crente e põe um freio no comportamento pecaminoso. Então, como honramos a Cristo? Como a igreja honra a Cristo? Quando ela disciplina os seus membros. Se você é um líder que não disciplina, sabendo que os seus membros estão em pecado, você está desonrando ao próprio Cristo. Você está desonrando ao Senhor. E com ele, todos devemos tratar. Lembra que ele fala a carta à igreja de Tiatira. Os meus olhos são como
chamas de fogo. Ou seja, Deus está vendo. Deus vê todas as coisas. Aquilo que Ele vê todas as coisas. Aquilo que está oculto, o Senhor vê. Tudo Ele vê. Ele é o Deus que vê. O tópico 3, as formas de disciplina bíblica. A disciplina como um modo de correção. A palavra correção, esta palavra, ela é usada para regenerar, entender, restaurar, disciplinar. Então, todos nós precisamos de correção. A correção, ela contribui para o crescimento e a formação do caráter cristão. Olha bem, por que filho há que o pai não corrija? Lembra, eu, por exemplo, sou mãe de 5 filhos. E sempre tive que corrigi-los. E essa correção moldaram o caráter deles. Se os pais não disciplinarem os seus filhos, eles crescerão pessoas indisciplinadas. Lembra aquele negócio? Educação se tem em casa. Então, o nosso Deus é nosso Pai. E Ele o quê? Nos corrige. Esse sentido, correção, esse sentido no grego, é instruir, é guiar. Ou seja, educar os filhos. Que filho há que o pai não corrija? Hebreus capítulo 12, versículo 7. Se alguém não é corrigido, ele erra. Então, por isso, nós precisamos o quê? De correção. Precisamos ser o quê? Disciplinados. Porque se a gente lembra, se a gente não corrigir um filho, ele cresce um filho rebelde. Ele cresce um filho desobediente. Cresce um homem ou uma mulher que trará consequências em meio à sociedade. Será uma pessoa indisciplinada sem limite. Então, nós precisamos do quê? Da disciplina no modo de correção. Você vai ler as epístolas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Epístola a Tito. Você vai ver o apóstolo Paulo sempre orientando eles a correção e também a corrigir. É interessante que lá na carta de Paulo às Gálatas, no capítulo 2, do versículo 11 ao 14, você vai ver ali Paulo corrigindo a Pedro. Por que Paulo ele exorta, faz essa correção a Pedro? Porque Pedro estava ali com Paulo e ali ele estava comendo, participando ali com os gentios. Então, quando alguns de Tiago chegou, Pedro começa a se apartar, como assim, se escondendo. E ali Paulo, ele exorta, ele faz uma correção a Pedro, uma correção muito clara. Uai, Pedro, enquanto eles não estavam vendo, você estava aqui participando com os gentios, mas agora, porque vem alguns do Tiago, você começa a sair fora. Então, ali Paulo, ele vai fazer essa correção, ele vai fazer essa correção a Pedro, vai corrigi-lo. Então, nós precisamos ter essa disciplina como modo de correção, sim. Nós precisamos ser corrigidos para não nos tornarmos filhos rebeldes. Quando o crente ele comete alguma falha e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando o quê? Um comportamento. Então, há necessidade o quê? Dessa correção. Só que também tem muitos que não aceitam correção. Muitos não aceitam correção. Aqui que eles fazem? Vai ser corrigido, não aceita a correção da sua liderança, aí vai para outra igreja. A outra igreja aceita, carinha aquele pseudo-cristão, né? E assim, aquela pessoa, essa prática, essa falha, vai se tornando um comportamento. Porque muitas das vezes ficam para lá e para cá.
Por quê? Porque vão sendo corrigidos e não aceita aquela correção, então eles vão pulando para lá, para cá, porque não aceitaram a correção. E o mais triste disso é saber que tem líderes que sabem que uma pessoa saiu de tal lugar. Por quê? Porque foi corrigido e não aceitou a correção, e esses líderes aceitam como se nada tiver, como se não tivesse nada a ver. E isso é um erro que tem crescido e tem se agravado. Quando muitos são corrigidos e de outro dia vai e abre um lugar, abre uma igreja e ali vai conduzir, mas no fato é porque não aceitou uma correção. É igual eu falei para vocês, vou usar esse termo, porque eu falo a escola bíblica, a gente tem que falar para que todos entendam. Eu sou mãe de 5 filhos. Então, eu os corrigi. Se você coloca um filho no castigo, aí um filho sai do castigo, o que você faz? Você retorna, você fica aí. Porque se você deixar aquele filho sair uma vez daquele castigo, ele não vai respeitar mais. Quando você for o exortá-lo, quando você for o corrigir. Então, a correção, a disciplina como modo de correção. Você vai ver nos termos bíblicos, Deus sempre corrigiu o seu povo. Vai ler o livro de Juízes. Quando o povo estava ali em comunhão com Deus, havia paz. Mas quando o povo começava a se misturar, a cometer pecado, a idolatrar, Deus, o próprio Deus, suscitava inimigos contra o seu povo. Aí o povo voltava a clamar, se arrependia de seus pecados, aí Deus levantava juízes para ir lutar a favor do seu povo. Então, tem que se ter correção. A disciplina como correção. Que filho há que o pai não corrija? Então, todos nós precisamos ser corrigidos, para que isso não vira um comportamento diário em nossa vida. Então, é necessário correção. Por isso que o Senhor Jesus fala: negue-se a si mesmo. Aquele que quer vir após a mim, renuncie o seu eu. Renuncie o seu eu. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então, a gente renuncia o nosso eu. Quando a gente é confrontado, a gente renuncia às falhas, renuncia à vontade de pecar, renuncia às coisas desse mundo para quê? Para podermos seguir a Cristo. A disciplina como forma de restauração. Essa palavra, né, no grego, catártizo, traduzida aqui como encaminhai o tal. Significa, na verdade, o quê? Restaurar. E aqui a gente precisa entender. Não é disciplinar para humilhar, porque tem lugares, gente, que humilha, que expõe a pessoa. Não é isso que o Senhor quer. Não é dessa forma que o Senhor quer. A disciplina como forma de restauração. Por que disciplinar no modo da correção? Para o quê? Para restaurar, ou seja, para tirar a pessoa do caminho do erro e trazer de volta para a maravilhosa luz de Cristo. A partir do momento que a pessoa recebe a disciplina da correção, ela vem passar por um processo de restauração. Só que a gente acaba vendo aí que muitas das vezes tem lugares que tem líderes que diz disciplina não como uma forma de restaurar, mas como uma forma de humilhar, como uma forma de matar. Quantos ali muitas das vezes desistem da caminhada, desistem de caminhar porque recebeu uma correção tão bruta, tão perversa, que em vez de trazer na pessoa uma vontade de se reconciliar com Deus, fez com que essa pessoa se separasse de vez. Eu citei há pouco, quando Natan falou com Davi, você vê que Davi ali abriu os olhos. E Davi, ele voltou para o Senhor. O que trouxe aquela correção em Davi? Trouxe a vontade de se reconciliar com o Senhor.
E essa correção, ela deve ser feita como, gente? À luz da palavra do Senhor. Olha aqui que Tiago, no capítulo 5, no versículo 20, vai dizer: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Os líderes precisam ter sabedoria para ali estar impondo essa correção, mas que através disso venha também a restauração daquela vida. O sentido, portanto, é fazer a pessoa atingida pelo pecado, que ela seja restaurada ao seu anterior estado de qual? De estar bem com Deus. Davi, depois da correção de Natã, ele vai orar ao Senhor e ele fala: torna-me a dar alegria da minha salvação. Então, a disciplina como forma de correção. Tá entendendo? A gente precisa entender que quando um líder ele não disciplina aquela vida, aquela vida perde a oportunidade de se reconciliar novamente com Deus. Por quê? Porque o pecado faz separação do homem para com Deus. O pecado nos separa de Deus. E nós precisamos o quê? Todos precisam o quê? De uma correção, uma correção com amor. Lembra quando o Senhor Jesus fala para Pedro assim: Pedro, eis que Satanás vai vos cirandar, mas eu já roguei por ti. Olha que amor tão grande. Pedro nem sabia ainda que ia pecar, mas Jesus estava falando: olha, eu já roguei por ti. É interessante, gente, que quando nós vamos ler, né, vamos falar aqui a parábola do filho pródigo, né, vamos dizer assim, é interessante que aquele filho sai, gasta tudo do pai, sai da casa do pai, abandona tudo para trás, deixa tudo para trás e vai para as regalias do mundo até ele acabar todas as provisões que ele tinha. Mas enquanto isso, há um filho que fica na casa do pai. Há um filho, meu Deus, há um filho que não deixa a casa do pai. Só que o filho que deixou a casa do pai, ele agora lembra que na casa do pai há perdão. E o filho que outrora, o pródigo que outrora saiu, ele agora quer voltar. E sabe o que faz ele voltar? É justamente ele saber que acima de tudo, na casa do pai, tem perdão. Saber que o pai é aquele que perdoa. O pai é aquele que perdoa o filho. E este filho, o filho pródigo, né? Que está ali em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Quando ele perde todas as coisas, ele lembra que na casa do pai sempre teve perdão. E ele retorna para a casa do pai. Só que, entenda uma coisa, tem um filho que não saiu da casa do pai. Só que esse filho está esquecendo que o pai perdoa. Enquanto tem um filho que sai, mas que volta porque sabe que o pai perdoa, tem um filho que ficou na casa, mas que não entende mais que o pai é aquele que perdoa. O filho que sai volta porque sabe que na casa do pai não falta perdão. Mas o filho que fica, embora ficou, esquece que o pai, esquece do perdão do pai. Então, muitas das vezes é isso que acontece. Muitos saem, mas quando retornam, muitos que ficaram não perdoam. E ali acaba impedindo das pessoas, gente, serem restauradas. Mas eu falo para aqueles que se arrependeram. O filho pródigo, ele se arrependeu. E ele voltou. E quando o filho pródigo está chegando, o que o pai tem para ele? Vamos lá, Lucas 15. Olha aqui.
diz que quando o pai, vendo esse filho voltar, o pai move-se de íntima compaixão. Olha, gente, o pai vai correndo, lança-lhe em seu pescoço e o beija. E o filho diz: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas já o pai diz aos seus servos: trazei o melhor vestido e vesti-lo, ponde um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei um bezerro cevado e mata. Comamos e nos alegramos, porque este filho estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Gente, que maravilha o amor de Deus. Então, que a disciplina, que essa correção gere naqueles que foram corrigidos a grandeza de voltar para a casa do Pai, para esse Pai que perdoa. Então, nós não estamos aqui para matar, nós estamos aqui para restaurar. Deus nos levantou como igreja para restaurar aqueles que se arrependeram. A gente precisa pontuar. Não aqueles que querem viver na prática do pecado, mas aqueles que se arrependeram. Que nós não hajamos como um filho que ficou, que olhou com desdém para aquele outro filho, porque o filho que ficou esqueceu que o pai perdoa, mas o filho que saiu só voltou porque lembra que o pai perdoa. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Então, que nós possamos, assim, ter essa disciplina como forma de restaurar alguém, para que, como foi falado aqui, o filho pródigo, ele fala uma coisa interessante, gente. Ele fala assim: já não sou digno de ser chamado seu filho. Lembra que desde o início da lição eu estou falando desse relacionamento do pai com o filho? Melhor coisa é ser chamado de filho de Deus. Talvez você ainda não percebeu a grandeza que é de sermos chamados filho de Deus. Então, rejeite o pecado. Abandone esse pecado que está te separando de Deus. Porque Deus quer te tratar e te chama de filho. Ele nos chama como filho. E que nós, como igreja, possamos ajudar aqueles que estão no erro a restaurar e trazê-los de volta. Aqueles que se arrependerem, para que seja chamado de filhos, os filhos de Deus. E agora, nós temos aqui a disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é conhecido como cirúrgico. Vamos ver aí um tratamento médico. A pessoa vai, faz exame, aí vai dando aqueles remédios, né? Vai vendo aqueles remédios, vai dando aquela medicação. Mas se a medicação, né, correção, não surtiu aquele efeito, o filho não quis seguir o tratamento, vamos dizer assim, não quis seguir o tratamento. O médico deu a receita, a correção foi feita, né? Aí a pessoa, ela não quer seguir, dar manutenção àquele tratamento. Ou seja, não quer negar a si mesmo. Não quer voltar a ser restaurado. Não quer novamente se colocar na posição de voltar para o Senhor. Então aí vai ter que passar por uma cirurgia. O que é o processo cirúrgico? Todo o processo cirúrgico há uso do bisturi, ou seja, há um corte. E ali que vem a disciplina como modo de exclusão. Gente, ninguém quer ser excluído, eu creio que nenhum líder quer excluir. Mas a igreja do Senhor é santa. E se a pessoa ela não entra nos termos bíblicos, ela vai ter que ser excluída. Por quê? Porque manter essa pessoa vai trazer consequências, vai estar ali
lembra que a gente estudou? Vai estar ali desonrando a Cristo. Uma pessoa que quer viver no pecado, ela vai ser excluída. Ela não tem como ser membro do corpo de Cristo, porque ela está vivendo em pecado. E viver em pecado, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, Paulo vai falar: tirar entre vós o iníquo. Tirar entre vós o iníquo. Ou seja, a pessoa, o líder já fez a correção. Todos já estão orando para Deus restaurar. Só que a pessoa não se arrepende. A pessoa não nega, não se limita. Então vai passar pela exclusão. E a Bíblia diz: em verdade vos digo, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Mas tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, essa pessoa não vai ser considerada mais um filho de Deus, mas sim um gentio ou um publicano. Quando a pessoa é desligada, é cortado esse vínculo, da comunhão entre o membro e a igreja. Então, gente, Deus, muitas das vezes, ele vai tirar. Vocês lembram ali de Judas? Judas errou contra o Senhor, mas Judas não se arrependeu. A gente vai ver que Judas, ele propriamente se enforcou. Nós estamos vendo ali que há um desligamento. Depois que Judas errou, pecou, ele não retornou ao Senhor. Ele morreu. E quantos estão mortos espiritualmente? Estão mortos espiritualmente porque não quiseram seguir uma conduta de se manter como filho na casa do Pai. Então, a disciplina como exclusão. Então, tem muitas pessoas, muitas das vezes, há essa exclusão. É melhor excluir do que denigrir o nome de Deus. É melhor excluir do que trazer escândalo na obra de Deus. A pessoa, ela é desligada a essa exclusão, ela é desligada ali da igreja. Mas, como nós citamos há pouco sobre o filho pródigo, que todos possam se arrepender e voltar para Cristo, ser filhos de Deus, para que possamos manter essa identidade de Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está voltando, não é tempo de brincar. Talvez você está vendo essa aula e você parou no meio da caminhada. O Pai te convida para retornar para a casa dele. Lembra-se que o Pai te recebe com os braços abertos. Arrependa-te do teu erro. Volte para Cristo, porque na casa do Pai há perdão. Que Deus vos abençoe. Agradeço a Deus por mais essa lição. A disciplina faz parte com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurado ao seu anterior estado de bem-estar para com Deus. Então, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, absorver todo esse aprendizado e que nós possamos seguir firmes com Cristo, porque Jesus vai vir para buscar a uma igreja lavada e remida no teu sangue. Quem sabe você aí passou, foi excluído, mas ainda há tempo de voltar. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Volte, renuncie o seu eu e siga Cristo. Nossa conclusão: nesta lição, vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus, quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo.
Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Que Deus te direcione, que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Eu quero aqui orar em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de te servir. Obrigada, Deus, por essa lição. Que ela venha falando a cada momento em nosso coração. Pai, eu oro para que o Senhor venha nos dar graça e direção para fazermos a tua obra. Abençoe os professores, superintendentes, professoras, membros, todos envolvidos na Escola Bíblica Dominical. E, Pai, também eu oro. Quantos, meu Pai, que estão ali excluídos, Senhor, da comunhão para contigo. Senhor, dá força-os de voltar, que eles possam se levantar e se posicionar diante do Senhor, para que, em vez de gentio e publicano, se tornem novamente filhos do Senhor. Senhor, que a tua graça, a tua paz possa reinar sobre cada coração. Eu entrego a ti, Pai, este canal. Eu te agradeço pelo privilégio de te servir. Que toda a honra, toda a glória vem sempre ser dada a ti, meu Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus vos abençoe. Obrigada por estarem aqui. Quero te convidar a você comentar sobre essa aula e me diga de qual cidade você é. Que Deus te abençoe. Até a próxima lição. Assim aprove o Senhor. Paz do Senhor Jesus.